Olá pessoal, me chamo Momi, estamos começando mais um vídeo, né? No último vídeo a gente falou sobre composição musical e a gente falou também sobre bateria, né? Sobre como fazer as linhas usando o MusiScore, né? E nesse vídeo, de acordo com a nossa literatura e dando continuidade ao processo de criação, a gente vai falar sobre o que? Piano e teclado. Claro, de uma forma muito simples, muito rápida, mas para a questão da composição, né, na hora de escolher que timbre de piano você quer usar e tal. Para quem não me conhece, se inscreva no meu canal, compartilhe os vídeos, dê um joinha. Quiser conhecer as minhas artes, tem lá, procure no Spotify, no Deezer, Apple Music, Amazon Music, em todas as plataformas de streaming. Tem meus álbuns A Branca e o Preto, né, conforme está descrito aqui na tela, né? E então vamos lá, né? Então, o piano, né? Ele é um único instrumento abordado nesse capítulo que não foi criado e nem consolidado no século XX, né? Segundo a nossa literatura, tá, gente? A origem e a história do piano são fortemente enraizadas na música erudita, né? Do século XVIII e do século XIX, né? A criação do piano é atribuída por muitos historiadores, né, ao Bartolomeu Cristofori, né, no início de 1700, né, nos anos de 1700. Contudo, o instrumento que surgiu nessa época não se assemelha ao piano que a gente conhece hoje. Originalmente ele foi chamado de piano forte, de acordo com a literatura nossa, né? E esse primeiro piano se popularizou na música clássica e foi extensamente explorado por três compositores mais importantes da história da música, que foi o Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e o Beethoven. Este último foi de grande importância para que o instrumento ganhasse, né, mais fama e tal. E o que é bacana do piano, né? O piano, na hora de você for compor com ele, né? Não necessariamente você precisa ter um piano. Lembra que a gente falou? Você pode usar os VST, você escreve o MIDI e usa os VST usando o MusiScore e tal, e alguns plugins de piano. Então, quando você for usar o piano, é interessante saber essa história, saber esse contexto para entender melhor o que você quer colocar na sua composição. Então, a extensão do piano compreende praticamente todos os instrumentos de uma orquestra, né? Então, ele é bem amplo para a criação, né? Eu costumo dizer que dois instrumentos interessantes para criar seria o piano e o violão, né? Para mim, são duas orquestras que dá para você criar vários tipos de vozes devido à sua extensão, né, que você tem dentro do instrumento. Deste modo, é comum o maestro e compositores adotarem o piano como instrumento principal. Uma vez que as composições criadas ao piano podem ser facilmente orquestradas do ponto de vista do regente, né? O piano é um dos poucos instrumentos capazes de executar uma redução, ou seja, uma redução dentro da música, né? Aí, o que a gente tem que ver para a nossa composição, né? Existem alguns tipos de pianos, né? Para a gente poder colocar, escolher o timbre, né, dentro da nossa composição. Então aqui, ó, que nem eu tinha falado, né, anteriormente, até acelerei um pouco, seriam as extensões, né, que você tem no piano, né? Como ele usa duas claves, ele tem toda as oitavas graves, médias e agudas, né, onde você consegue fazer várias vozes e depois distribuir essas vozes dentro da sua partitura para os outros instrumentos. Por isso que é interessante o piano para quem gosta de compor. Como eu falei, a gente está no mundo digital, necessariamente você não precisa ter um piano. Você pode usar o MusiScore, que já tem um teclado virtual. Você pode comprar um teclado também que tem suporte a MIDI, né? Controlador de MIDI, né? Mas o interessante a gente saber também é o que? É os tipos de timbre de piano que você vai colocar na sua música. E aí vai depender, lembra lá no planejamento que a gente falou há muito tempo atrás, você vai depender do tipo de planejamento que você vai fazer com sua música. Vou fazer uma música clássica, então é legal você ter um timbre de piano, grande piano, piano de cauda e tal, né? Claro que os timbres virtuais eles não vão se comparar a um instrumento, né? Apesar de esses novos VSTs, eles são gravados com instrumentos reais, mas não fica igual.
mas dá para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer metal, melódico com piano, música clássica, dá para fazer bastante coisa. E aí você tem que escolher o tipo de piano que você quer, porque tem o piano de armário, né? E esse daqui no caso é o piano de cauda, o grand piano, você vai encontrar muito como timbre, né? Esse daqui é o piano de cauda, o piano de armário, né? Tem muita gente que tem apartamento, tem ele. Que gosta de piano, né? E tem como comprar um piano, porque piano é caro. Então, ele tem um timbre diferente, né? Ele já vai ter um timbre diferente. O que substituiria, né, para quem não tem um piano, né, e pode ter e quer mesmo assim tocar, é o teclado, né? Já tem um tempo que existe, né? E o teclado ele pode fazer essa substituição, né? Porque tem teclados que tem com teclas que simulam uma tecla de piano, né, com peso e tal. Tem teclados que não, mas tem os timbres bem interessantes assim, né, para você poder gravar. Você consegue gravar um blues tranquilo com um teclado ou um piano um piano elétrico, né? Você consegue gravar um blues com piano, uma música clássica, né? Um show talvez ficaria um pouquinho diferente, mas nada que um público assim do senso comum ia notar essa diferença, talvez mais músicos, né? Então os teclados por sua vez apresentam diversos formatos e classificações diferentes, né? Entre as principais diferenças entre o teclado e o piano digital, falei elétrico, é digital, tá? O piano digital. Podemos destacar o peso das teclas, né? Como eu falei. Ao escrever para teclados, o arranjo deve procurar conhecer quais são as especificações do instrumento. Então, assim, o bacana do teclado, para a nossa questão de composição, é o quê? É que a gente pode, no teclado você vai ter vários timbres, você vai ter vários, dependendo do tipo de teclado, tem teclados que são caríssimos aí, né? Da Roland e tal, agora não me lembro outras marcas, que você consegue ter vários tipos de timbre de piano, né? Ou, se você quiser, você pode ter um controlador de MIDI, que seria mais ou menos isso, seria um teclado, né? E você conecta ele no software do computador e você simula vários tipos de efeitos também, né? Então é muito interessante. Quando eu tocava em banda de música de metal, né, que tinha metal melódico e tal, música gótica, eu tinha um emulador da Korg que era muito bom. Agora sobre as escritas e as limitações, né? O que acontece? As partituras de piano são escritas com as duas pautas, né? Então, uma pauta é escrita com clave de Fá e a outra clave de Sol, né? Ou outro instrumento. Então o que acontece? Normalmente essa divisão das pautas condiz com a divisão das mãos do pianista, pois a mão esquerda executa a questão da parte do baixo e a mão direita médio e alto. Pode ocorrer cruzamento das mãos, né? Para quem estiver executando piano ou teclado, né? Em alguns casos o conteúdo de ambas pode ser representado por uma ou duas pautas, porém não é recomendado, de acordo com a nossa literatura, esse tipo de escrita em primeiro momento. Então, o arranjador deve ter que tomar cuidado especial com a abertura das mãos nos intervalos harmônicos, né? Intervalos maiores que uma oitava podem não ser possíveis, uma vez que implica uma abertura improvável de mão. Então o que acontece? O nosso livro está falando assim, quando você, e é aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, se você é o compositor, mas você não é pianista, você tem que ver dentro da sua composição a limitação que você possa fazer para quando você criar sua partitura alguém executar, né? Então não adianta você criar uma partitura de piano onde a abertura de mão para a forma prática de um pianista real ele não consiga fazer, né? Então é aqui que ele está falando, as exposições do limite de mão. Então é interessante, tá vendo essa distância? Talvez o pianista ele não vai conseguir fazer isso. Então você consegue fazer, não é legal fazer uma partitura assim. Porque se algum dia você vender ela para um pianista ou alguém executar, essa partitura não condiz com a realidade. O instrumento virtual ele vai conseguir, mas se for para um show ao vivo, a pessoa pegar sua partitura não vai conseguir executar, vai ficar bem estranho, né? Então é interessante a gente entender essas limitações na hora da gente poder fazer a nossa música. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, né? A gente tem que criar partituras
que seja possível. Como compositores, a gente necessariamente não precisa tocar o instrumento, mas é interessante que a gente consiga pensar um pouco como um pianista na hora de estar criando aquela voz de piano ou teclado, né? Não adianta, volto de novo a dizer, e vou insistir isso o curso todo, a gente criar uma partitura de piano pensando como violonista, como flautista, porque daí não vai funcionar, porque tem os padrões dentro dessa música, né? Principalmente se você for tocar uma música clássica, vai querer criar uma partitura de música clássica e tem todos os padrões dentro da música clássica para piano, então, que é muito comum quem for ouvir, querer ouvir, né? Então, não adianta criar uma partitura de música clássica para piano, na sua voz de piano, pensando em outro instrumento, daí vai sair muito esquisito. De novo digo, se for para uma música virtual, aí tudo bem, gravação de estúdio, mas se você pensa em tocar ele ao vivo, aí vai dificultar bastante quem vai tocar, né? Então é interessante, né, a gente pensar essas limitações. Agora o próximo vídeo nosso eu vou voltar a nossa música lá no MuseScore, né, para continuar ela, para mostrar mais ou menos algumas ideias do que pode fazer. Claro que são muitas ideias, ali é só para a gente entender um pouquinho. Eu vou lá e a gente já volta. Então vamos lá, gente. Aqui a gente com o MuseScore aberto, né? Essa daqui foi uma partitura da bateria em cima que a gente tinha feito, né? Onde expliquei os bumbos, as caixas, como que é feito dentro do MuseScore. Depois você pode converter isso para MIDI, né? E jogar lá no VST. Lá no final do nosso curso eu vou mostrar como que faz uma música do início, né? Toda. Então aqui eu coloquei um piano, né? Na introdução. Aí a velha história, né? A gente definia o planejamento da música, então definia o tempo, definia o compasso que eu quero, definia o tom, né? Tá em som maior, né? E aqui tem a clava de sol também, né? E vou colocar para tocar e depois vou explicando algumas coisas. Deixa eu só minimizar um pouco a tela. Daqui é um pedaço de uma música minha que eu tenho há um bom tempo e sem a bateria, né? Só a ideia da música quando eu comecei a escrever ela. Então vamos lá. Vai iniciar aqui. Então o que eu fiz aqui, gente? Brincando aqui nessa introdução, né? Primeiro que eu não defini um estilo, né? Aqui está uma música livre, poderia virar um new age, né? Eu não defini um estilo, então eu não fico preso a alguns tantos padrões, né? Eu usei aqui um timbre de piano, grand piano, né? Dá para ver aqui no MuseScore para você saber. Você vem aqui em linha do tempo. Aí aqui você escolhe os tipos de piano, né? Que você pode usar para você colocar lá no teclado e piano. Aqui não tem tanta variedade, né? Só tem esse piano, grand piano, né? E aí você vem e você pode colocar ele aqui e tal, né? E aí teclado também só tem alguns e tal. Mas isso pouco importa. Isso daqui é só para você ter uma noção mais ou menos do som, do timbre e tal, porque o que vai importar de som e timbre vai ser na hora de você usar o seu editor de música. E seu VST, que vai ser lá na frente, eu vou explicar como, né? Que é os instrumentos virtuais. Mas o que eu fiz aqui? Fiz uma bateria simples, né? Fiz uma pequena introdução, né? Fiz as limitações com o piano que a pessoa pode ter. Geralmente, como eu acabo trabalhando um pouco com modulação dentro da música, né? Então acabou, mesmo estar em sol maior, aí são umas notas que não está dentro da escala de sol maior, aí vira um B quadro, que é uma anulação, né? Da nota. Então, o que eu fiz? Primeiro compasso, para entrar aqui, joguei uma virada, né? De uma transição, né? De som. Então, eu desci uma escala, né? Foi praticamente isso. Então, vem aqui, ó. Então, antes de entrar no trecho, vamos dizer assim, A, né? Que aqui é a introdução, eu fiz uma descida de escala para dar uma dinâmica, né? Para não repetir muito. Né? Aqui eu só apenas repeti, né?
Volte os vídeos anteriores para vocês verem como que é a questão de parte A, parte B, como que repete ou não. As músicas, de acordo com a literatura que a gente está seguindo, tem bastante informação, né? Então, sempre quando você sai de um trecho A para um trecho B, é interessante se fazer uma mudança aqui para dar uma dinâmica na música. Eu fiz uma pequena mudança, mas poderia inventar um monte de coisa aqui, né? E de novo, aqui você vê que um pianista normal, um tecladista, conseguiria executar isso tranquilo. Aqui para dar cadência na parte A bateria ela começa a ficar mais estável, né, mais regular, né? Não só pontuando. Aqui eu fui pontuando, né? Eu fui pontuando as notas, né, para dar a intenção, né, de início de música e tal, para dar aquela intenção. E aqui criou uma estabilidade para dar a preferência na voz principal, que é o piano, né? E aí começa, né, o bumbo e caixa, né? E coloquei uma repetição, né, caso você repita. Às vezes quando eu estou criando minhas músicas eu não coloco mais essa barra de repetição porque eu faço outros solos e tal. Fica mais fácil para mim depois editar, porque esse programa aqui tem algumas limitações também para poder executar algumas coisas. Então, vamos lá, parte A. Então é isso, gente. Não tem muito mistério, né? Você pode alterar aqui. O bacana desses aplicativos é que você consegue alterar mais fácil as coisas, né? Então, se eu quisesse apagar aqui e fazer os testes, vou fazer um ritmo, jogar um ritmo diferente aqui no piano. Aqui na bateria, na verdade. Tudo bem. Aí eu alterei aqui, ó, em vez de fazer uma virada, eu mudei para ficar diferente disso daqui, na parte de cima. Então você pode brincar aqui à vontade, aí você pode seguir, tá vendo? Como a virada da bateria ela condiz com a descida de escala, para dar dinâmica de término de parte, então você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Então a hora que o tiver virada nos tons, vai virar junto com a melodia. E você vai testando o que você quiser, de acordo com o seu gosto. Aí vai a criatividade, vai sua subjetividade, né? E tudo aquilo que você já ouviu também. Então vamos lá. Então é bacana porque aí você muda, né? Tava igual aqui embaixo e você vai mudando para dar uma dinâmica, né? Você pode mudar várias coisas. Então seria isso, essa primeira parte sobre piano. Então, gente, é isso, né? Aquela só foi um modelo de como compor alguma coisa com o piano. Sempre lembrar o planejamento da música, né? O tom, o tempo, o estilo que você quer. A gente vai continuar aquela música depois mais para frente, né? E sempre lembrar também do que soltar a criatividade, não ficar muito limitado a padrão, essas coisas na hora de criar. Afinal, a gente está compondo, né? Você pode ser um compositor e não tocar, né? E nem fazer show, né? Criar música e vender para os outros, ou para o streaming, para o Spotify e tal, que é o que eu mais faço. Então, primeira coisa que a gente viu que é importante nessa aula é a limitação do piano, escolher o tipo de piano que você quer dentro dos seus VSTs, ou se tiver o próprio piano, né? E na hora de escrever a partitura, pensar como um pianista, né, se puder, ou consultar um pianista para ver a limitação de como você vai criar a sua partitura, né? Criar uma música de piano pensando como piano e não como violonista, para não ficar tão estranho, mesmo o computador ou os aplicativos executando, né? E é isso. Para quem gostou, dá um joinha, né? Me segue aí nas redes sociais. E não esqueça de ir lá ver no Spotify e seguir meu trabalho, que é A Branca e o Preto, né? Esses são alguns dos meus álbuns, mas eu tenho vários. E tem meu livro, Draco, que eu lancei lá no Amazon, né? Só Amor Transcende as Dimensões. E para dúvidas, abrancaeopreto@gmail. Até mais, gente. Até a próxima.